Meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, né? Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Queremos assim expressar a nossa gratidão a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de poder estarmos aqui nessa noite e louvarmos o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade ela dura para sempre. Vamos assim estar agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça e agradecêssemos conosco. Bendito Deus, Pai querido, graças te damos por essa contribuição, por essa oferta, por esses dízimos que mantém esta casa. Ó Deus, nós te clamamos nesse momento e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é nosso sustento, o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem sustenta esta obra. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada ofertante nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu convido a igreja a se colocar de pé, por gentileza. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu o médico Lucas. Queremos assim louvar a Deus pela vida da igreja, louvar a Deus pela vida dos obreiros que aqui chegaram nesta noite para estar louvando o nome do Senhor Jesus. E eu sei que os irmãos venceram mais uma batalha, não é, para estar aqui na casa do Senhor, poder adorá-lo, poder glorificá-lo nesta noite. E é sempre bom, irmãos, nós estarmos na casa do Senhor. É sempre bom nós começarmos a semana rendendo graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e rogando ao Senhor a sua bênção para a semana que se inicia. E eu louvo a Deus pela sua vida aqui nesta noite. Meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo de número 5. Leamos a partir do verso de número 12. Leamos a partir do verso de número 12. Vamos falar um pouco nesta noite sobre a cura de um leproso, que está narrada no Evangelho de Mateus capítulo 8, Marcos 1 e Lucas capítulo de número 5, verso de número 12. Leamos então esta passagem aqui no Evangelho de Lucas, e eu espero que nesta noite Deus aplique essas verdades ou esta passagem bíblica aos nossos corações. Os irmãos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhes Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e ali orava. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, Pai eterno, obrigado por este momento em que nós lemos a Tua palavra. Nosso desejo é que o Senhor fale conosco. Ó Deus, que nesta noite o Senhor possa fazer a Sua vontade aqui, ministrando as Tuas verdades aos nossos corações. Senhor, nesse momento nos colocamos diante da Tua presença e rogamos a Ti, Senhor, que use da Tua misericórdia e fale conosco aqui neste lugar. É o que nós te pedimos
e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, por gentileza, e mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Meus irmãos, esta passagem bíblica, como falei aos irmãos, faz parte do Evangelho de Lucas, mas também de mais dois evangelhos, também conhecido como evangelhos sinóticos, porque apresentam histórias semelhantes ou uma perspectiva da mesma história. E nós olhamos para esta passagem bíblica e nos deparamos com um homem que está leproso. Este homem que se encontra nesta situação num período onde a lepra era tida como uma doença incurável, uma doença que não tinha qualquer resposta da medicina acerca da sua cura, até porque na época a medicina era bastante limitada. Quando nós olhamos para o que está acontecendo aqui nesse texto, nós percebemos que essa passagem acontece logo após Jesus descer do monte. Quando Jesus ele desce do monte, onde ele prega o sermão famoso, o famoso sermão do monte, ao descer, Jesus ele vai encontrar este homem no pé do monte, conforme nos narra o Evangelho de Mateus. Quando este homem encontra Jesus, logo ele anuncia a sua necessidade. Agora, irmãos, olhe para este homem, olhe para o estado deste homem num século ou num período de tempo onde a enfermidade que ele tinha era incurável, não tinha qualquer saída. Olhe para esse homem que, se casado, tinha sua esposa, seus filhos, e agora estava afastado da sua comunidade, afastado de pelo menos 3 classes sociais, afastado da família, afastado da sociedade, afastado da sua comunhão religiosa. Todos os judeus, pelo menos 3 vezes ao ano, subia a Jerusalém para oferecer culto a Deus, oferecer sacrifícios a Deus. E este homem leproso não poderia subir ao templo. Ele precisava estar num local reservado, um ambiente chamado de leprosário, onde ele se abrigava até que de sua lepra ele fosse então de uma maneira milagrosa curada, ou esperasse simplesmente a morte o levar. A lepra era uma doença temida, era uma doença que causava medo nas pessoas. O leproso, assim que identificada a sua lepra, ele era de imediato afastado da sociedade. Desses 3 convívios que eu falei para os irmãos, ele era afastado, e também era dito para que todo mundo que se aproximasse dele, ele gritasse: leproso, leproso, de tal forma que não viesse ter contato com ninguém. Alguém, ao ter contato com esse homem, tornava-se leproso, ou era considerado imundo ao tocar nesse leproso. Esse homem tem essa enfermidade que causa medo nas pessoas. A semelhança, ou poderemos comparar hoje, né, ainda que uma inferioridade muito grande, a questão do coronavírus. Muitas pessoas estão com medo, assustadas, estão inclusive, né, tomando todas as medidas de prevenção e de maneira correta. E a gente sabe que é uma doença que está se espalhando e temida também pelas pessoas. Da mesma forma, nós encontramos esse homem que tinha esta enfermidade temida. Interessante é que Lucas era médico, e Lucas, quando foi falar da lepra deste homem, Lucas faz questão de dizer que ele estava com o corpo coberto de lepra. A palavra coberto aí no texto grego dá a ideia de alguém que está por inteiro
coberto de lepra. É alguém que está da ponta dos pés à sua cabeça coberto, completamente cheio de lepra. Era alguém que estava com seu corpo totalmente permeado pela lepra. Ele estava num estado avançado da lepra. Ele estava num estado terminal. A lepra, ela tendia a pegar pelas pontas do corpo, pelas extremidades do corpo e corroendo as extremidades. Por exemplo, as pontas dos dedos, a ponta da orelha, a ponta do nariz, dos dedos dos pés, eles iam apodrecendo em carne viva, de tal forma que ele ia perdendo essas partes, ia apodrecendo essas partes, ainda estando em vida. E aí nós percebemos que a lepra ia avançando e tomando parte do seu corpo. Este homem, pelo que nos parece, e conforme diz o texto, ele estava nesse estado terminal, ele estava nesse estado caótico, ele estava nesse estado onde o texto nos fala que ele estava coberto de lepra. A lepra era uma doença horrível, irmãos. Era uma doença que desfigurava as pessoas, que tirava a imagem das pessoas, no sentido de que, à medida que a pessoa ia apodrecendo vivo, ela ia ficando irreconhecível. Esta lepra, esta enfermidade era terrível. Era uma doença que levava o ser humano a passar a parecer uma carcaça humana, ao homem a estar numa forma de enfermidade tão profunda que parecia uma situação ou um quadro irremediável. Esse homem leproso também era considerado uma pessoa imunda, era considerado uma pessoa suja, era considerado uma pessoa onde por causa de sua enfermidade precisava se separar da sociedade, precisava estar distante do templo, precisava estar distante da sua própria família. A lepra o separava, porque a lepra o tornava uma pessoa imunda. Esse homem está vivendo os dias finais de sua história. Esse homem está vivendo um período terrível da sua existência. Mas é exatamente, irmãos, nesta fase da vida que nós precisamos ter uma fagulha de esperança, que nós precisamos ter uma fagulha de que as coisas podem mudar, de que as coisas podem ser diferentes. É muito importante o homem, o cristão, ele ter esperança. A esperança, irmãos, ela nos coloca de pé, mesmo diante dos escombros da vida. A esperança nos faz respirar um ar puro, mesmo num mundo contaminado. A esperança nos coloca, então, diante de Deus, onde tudo pode acontecer, inclusive a possibilidade de um milagre de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos, nos momentos de dores e dificuldades, estar diante de Deus com pelo menos uma fagulha de esperança, uma expectativa de que Deus, ele pode mudar a história da nossa vida, a história da nossa família, a história da nossa casa. Este homem que estava coberto de lepra, eu não sei como, eu não sei se alguém anunciou para ele, alguém avisou para ele, um familiar, alguém próximo, mas quando Jesus desce do monte, este homem se aproxima de Jesus, este homem vai buscar a presença de Jesus. Ah, queridos, sabe por que ele vai a Jesus? É porque ele tem esperança de que Jesus poderia fazer um milagre na sua história. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem toma pelo menos algumas atitudes. Observem, queridos, que esse homem, em primeiro lugar, ele toma
uma atitude de se aproximar de Jesus. Ele era leproso, não poderia estar no meio da sociedade. Este homem não poderia estar no meio do convívio social, mas ele toma esta atitude: eu vou me aproximar mesmo sem poder, eu vou procurar mesmo sem ter autorização, eu vou apelar para Jesus, porque quem sabe eu tenho uma resposta dele, eu tenho um sinal da parte dele. E este homem, ele se aproxima de Jesus, ele vai ao encontro de Jesus. Aqui nós percebemos um homem que está saindo do seu comodismo, um homem que está saindo da sua inércia, um homem que está saindo da sua situação tranquila, talvez no sentido de ele poderia ficar lá no leprosário, esperar a morte, mas este homem se coloca de pé e toma a atitude de ir até Jesus, colocando ainda mais a sua vida em risco, porque ele poderia ser apedrejado, mas ele vai até a presença de Jesus, buscar socorro, buscar auxílio de Jesus. Aleluia! Como nós precisamos ter atitudes, irmãos, de ir até Jesus, de buscar a Jesus, de acordar, de sair da nossa inércia, de sair do nosso conforto, de sair da nossa zona de conforto e ir até Jesus. Às vezes a gente quer milagre de Deus, às vezes a gente quer providência de Deus, às vezes a gente quer ver Deus fazer os céus abrirem-se sobre nós, mas às vezes nós queremos esperar os céus se abrir, o milagre acontecer, a providência vir, deitado numa rede achando que Deus é garçom para nos servir. Mas nós precisamos tomar uma atitude diante de Deus, nós precisamos ir até o Senhor, nós precisamos clamar ao Senhor por socorro, clamar a Ele por ajuda. Nós precisamos tomar essa atitude, irmãos, de ir até Jesus. Este homem foi, ele vence qualquer obstáculo. Será que no caminho ele não ficou pensando: como que vão me receber? Será que ele vai me aceitar? Será que pelo menos ele vai me ouvir? Será que eu vou ter alguma resposta dele? Será que ele não vai me expulsar de sua presença? Será que ele não vai, junto com a multidão, levar-me a ser apedrejado? Observem que esse homem vence todo e qualquer obstáculo e se aproxima da presença de Jesus. Agora observem que quando esse homem chega diante de Jesus, ele faz uma segunda atitude, ele tem uma segunda atitude. Sabe qual é? A Bíblia diz que ele se prostra. Aleluia! Ele se ajoelha, ele se curva. A palavra prostrar-se dá a ideia de alguém que está em pé e agora ele deixa de estar ereto para estar curvado, para estar prostrado. Este homem vai se prostrar aos pés de Jesus. Este homem, ele não chega de nariz empinado exigindo, não, ele chega e se prostra. Aleluia, aleluia. Você sabe qual é o lugar mais alto que um homem pode estar? O lugar mais alto que um homem pode estar não é no maior ser uma autoridade maior do estado, ser a maior autoridade de um país. O lugar mais alto que alguém pode estar ainda no meio eclesiástico não é alcançar a função de pastor, e alguns estão achando pouco ser pastor, estão agora querendo ser bispo, além de bispo querem ser agora apóstolo, aí acha pouco, aí quer ser apóstolo mó, apóstolo não sei o que, e vai subindo, daqui a pouco quer ser a quarta pessoa da Trindade, e se brincar quer tomar um lugar de alguém da Trindade, porque eles acham que isso é estar no lugar alto, mas o lugar mais alto que alguém pode estar, sem sombra de dúvida, é prostrado aos pés de Jesus. Aleluia. Você nunca está num lugar tão alto do que quando você está prostrado aos pés de Jesus. Este homem se prostra aos pés de Jesus. Este homem se curva aos pés de Jesus. Ele está numa posição de reverência. Ele está numa posição que reconhece que ele está diante de alguém maior, porque na história bíblica você percebe sempre as pessoas se curvando perante uma autoridade
autoridade. Quando ele se ajoelha, ele está dizendo: eu reconheço que tu és uma autoridade, eu reconheço que tu és Senhor. Por isso que ele se prostra diante do Senhor Jesus. Aleluia. Mas ele tem uma terceira atitude. Em Mateus nos é dito que este homem, quando se prostra, Everton, ele começa agora a adorar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu vou repetir: este homem se aproxima, se prostra, e agora ele primeiro, antes de qualquer coisa, ele adora, ele exalta, ele bendiz. Irmãos, todo judeu sabe, Paulo, que adoração somente é Deus. Adoração somente a Deus. Todo judeu, ele nasce de berço aprendendo: adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e somente a Ele servirás. Todo judeu conhece isso. Quando este homem, que era um judeu, ele se curva diante de Jesus e adora, o que é que ele está dizendo? Aleluia. O que é que ele está dizendo, Edilene? Ele está dizendo: eu reconheço que tu não és apenas o filho de José. Aleluia. Eu reconheço que tu não és apenas o filho de Maria. Aleluia. Eu reconheço que tu não és apenas o carpinteiro de Nazaré. Eu reconheço que tu não és apenas um humano, não és apenas um ser humano. Tu és também uma divindade. Tu és também o próprio Deus. Ele está reconhecendo a autoridade de Jesus. Aleluia. Parece fácil, não é? Mas se você olhar os discípulos de Jesus, os irmãos de Jesus, levou anos para poder entender que Jesus era o Messias. Tiago, por exemplo, só entendeu que Jesus era Messias. Ele nasceu vendo Jesus, porque Jesus é o primeiro filho de Maria. Então, quando ele nasce, Jesus possivelmente cuidou de Tiago. Jesus talvez pegou Tiago no braço. Jesus talvez ensinou algumas coisas para Tiago, e Tiago nunca acreditou que Jesus era o Messias. Sabe quando Tiago vai acreditar? Depois que Jesus morre e ressuscita, que ele vê Jesus, ele diz: meu irmão era Messias, eu não sabia. Aleluia. Mas este homem não nasceu ao lado de Jesus, não andou ao lado de Jesus, não viu Jesus fazer as refeições da manhã, o almoço ou a janta. Mas esse homem, mesmo habitando dentro de cavernas, um leprosário, se coloca de pé, toma atitude de ir até Jesus, se prostra, e quando ele olha para Jesus, ele adora. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele adora a Jesus. E sabe o que é bonito aqui? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele já está de posse do milagre para adorar? Sim ou não? Já está de posse do milagre? Ele já está curado? Tá ou não? Não, ele ainda não está curado. Ele ainda não foi curado. Mas ele entendeu que a adoração não deve ser apenas resultado de um milagre. A adoração não deve ser apenas resultado daquilo que Jesus faz. Mas a adoração, em primeiro lugar, é por aquilo que ele é. Aleluia. Ele não tinha cura nenhuma, mas ele já está adorando. Ele não tinha ainda a sua pele restaurada, mas ele já está adorando. Talvez seja isso que nós precisamos na atualidade. Muitas vezes nós esperamos Jesus abrir a porta para depois adorar. Muitas vezes nós esperamos Jesus curar para depois adorar. Muitas vezes nós esperamos Jesus salvar para depois adorar. Nós às vezes esperamos Jesus fazer um milagre para depois adorar. Mas este homem, antes de qualquer milagre, se colocou de joelhos e disse: tu és grande, tu és soberano, tu és Deus, eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, eu reconheço que tu és Deus. Oh, aleluia.
Aleluia. Você pode adorar a Ele nesta noite. Você pode adorar a Ele nesta noite, não porque o pastor está mandando, mas porque você reconhece que Ele é Deus, porque você reconhece que Ele é Deus. Você pode nesta noite abrir a sua alma e adorar ao Senhor. Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que nesta noite já tem crente adorando mesmo diante da porta fechada, mas Deus, Ele vai fazer milagres. Eu creio que tem crente adorando mesmo com o esposo ainda não evangélico, mas Deus pode salvar. Eu sei que tem crente adorando mesmo com o filho mergulhado nas drogas, mas Deus é Deus que liberta. Eu creio que tem crente adorando mesmo com o corpo padecendo pela enfermidade, mas eu quero te dizer nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, continua adorando, continua glorificando, porque Ele é poderoso para operar milagres. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Depois que ele adora, ele faz a quarta atitude. Ele agora clama a Jesus. O texto usa a palavra suplicar. Ele suplica. É interessante, irmãos, a palavra suplicar, porque nós vemos aqui que a palavra suplicar significa dizer para Jesus o que precisa, em detrimento de dizer daquilo que ele cobiça. A palavra suplicar traz a ideia de eu não vou declarar nada que eu cobiço, que é coisas secundárias, mas eu vou clamar por aquilo que de fato eu preciso. A ideia aqui é que ele vai agora declarar para Jesus seu desejo, mas que é a sua real necessidade. Por que eu estou frisando esse detalhe aqui? Porque às vezes a gente se coloca de joelhos para pedir algo a Deus, mas nem sempre o que nós pedimos é o que nós precisamos, é o que nós necessitamos. Às vezes nós precisamos de A, mas nós estamos pedindo B, porque A é o que a gente precisa, mas B é o que a gente cobiça. Porque A é a nossa real necessidade, mas B é apenas aquilo que vai satisfazer nosso coração, nossa cobiça, nossos olhos. E às vezes não é nem por nós que nós estamos pedindo, nós estamos pedindo para mostrar para o outro que temos. E aí está um problema sério. Mas esse homem não, ele suplica a Jesus, declarando então aquilo que ele precisa. E eu vejo a humildade do seu clamor, da sua súplica. Ele não chega e diz assim: Senhor, eu determino que o Senhor me cure. Não, ele não determina nada. Tem muita oração dizendo eu determino. Tem muitos pregadores, igrejas, infelizmente, dizendo você tem que determinar a sua cura. A cura está dentro de você. Você precisa vencer você mesmo e você tem que determinar. Quem somos nós para determinar algo para Deus? Quem somos nós para dizer a Deus eu determino, tem que ser hoje. Se o Senhor não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. Rasgue a Bíblia, porque Deus não é obrigado a fazer o que você está pedindo. Você pode rasgar sua Bíblia, mas Deus, Ele é soberano e faz o que Ele quer. Aí esse homem olhou para Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque ele disse se quiseres, e não eu determino, eu decreto. Porque tem uns cantos que é mais afoito, diz assim: eu decreto minha vitória hoje, né? Eu decreto, nunca mais vou passar por prova. Conversa, irmãos. Quando tu sair daqui, tu depara com uma prova. Porque a vida do cristão é cheia de altos e baixos, altos e baixos. Sabe quando não terá mais prova para você? Sabe quando? Não vai ter nenhuma prova mais. Não vai ter lágrima, Paulo. Não vai ter lágrima, meu presidente Alberto. Não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter angústia, não vai ter mais nada, irmã Lenilda. Sabe quando? Quando você sair dessa vida para a glória. Quando você diz assim: Senhor, tira toda a minha prova. Você diz assim: Senhor, me leva para o céu agora, porque lá não tem mais prova.
Diga amém. Quando você diz assim: Senhor, tira toda as provas da minha vida, elimina tudo, Senhor, eu te peço. Você faz assim: Senhor, me leva para a glória, porque lá não tem mais prova. É um pedido sábio, mas às vezes a gente pede sem saber, não é? Está pedindo certo: Senhor, me leva para a glória, eu quero estar perto de Ti. É feito Paulo: meu desejo é partir e estar com Cristo. Mas observe, irmãos, que esse homem, ele faz a sua oração com humildade. Ele faz: se tu quiseres. Aí tem gente que pensa que a gente orar e dizer assim: Senhor, se tu quiseres, me abre aquela porta de emprego, Senhor. Aí tem gente que diz assim: isso é falta de fé, eu não oro assim não. Não, isso aí é falta de fé. Que falta de fé o quê, irmãos? Quando você diz assim: Deus vai abrir, determinando para Deus, isso não é fé. Isso é arrogância, e Deus abomina. Isso é arrogância espiritual e Deus abomina. Tiago, ele mesmo diz isso. Ele diz: quando tu fores negociar em outra cidade, nunca diga eu vou e volto. Por que não dizer eu vou e volto? Sabe por que você não deve dizer isso? Porque você vai e volta se Deus quiser. Está tudo na mão dele. Está tudo na mão dele. Você não pode dizer eu vou, porque eu vou. Não, é se Deus quiser que você vá. Porque tudo está nas mãos de Deus. Você pode às vezes até embarcar aqui e nem chegar lá, porque está na mão dele. Está na mão dele. É ele quem determina, é ele quem faz. Mas este homem não determina para Deus. Ele não se coloca diante assim: Senhor, eu determino a minha cura. Não, ele reconhece que Deus é soberano para fazer se ele quiser. Se ele quiser. Então orar se Deus quiser não é falta de fé, pelo contrário, é fé. Quem orou assim? Quem orou assim? Você lembra quem orou assim? Jesus. Lá no Getsemane ele disse: Senhor, se quiseres, passa de mim esse cálice. Veja, ele reconhece. Se quiseres, nem Jesus determinou. Eu vou repetir: nem Jesus determinou. Mas ele disse: se tu quiseres, passa de mim esse cálice. Aleluia. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Reconhece que a autoridade ele não tem autoridade para exigir. Esse homem reconhece isso, mas Deus é soberano em fazer, em dar. E observem que ele humildemente, ele suplica, ele pede a Jesus, ele roga a Jesus, ele diz para Jesus o que ele precisa. Se tu quiseres, podes me limpar. Uma vez um irmão ia viajar, aí ele chegou para mim e fez assim: pastor, eu estou viajando com a minha família para tal e tal lugar, vamos para lá tentar uma nova vida, não sei o que. Eu disse: está certo, meu irmão, que Deus te abençoe. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Ele fez assim: se Deus quiser não, já deu. Eu digo: eita, que arrogância, né? Ainda que Deus não queira, ele agora vai ter que querer, porque o camarada manda, viu? É se Deus quiser, irmãos. Isso não é falta de fé não, isso é fé. É se ele quiser. Amém. Vamos falar um pouco de Jesus agora, porque ele agora ele lançou para Jesus, agora Jesus vai falar. Jesus agora toma a palavra. Ele disse: se tu quiseres, pode me limpar. E o que foi que Jesus disse? Eu quero. Aleluia. Jesus disse o quê? Eu quero. Primeiro a gente observa que Jesus não expulsa este homem de sua presença. Jesus não vai rejeitar este homem. Jesus não vai despedir este homem. Jesus não tapa os ouvidos para o clamor deste homem. Jesus deixa ele se aproximar. E também não vemos em nenhum momento nem o leproso nem Jesus gritar leproso para que todos se afastem. Jesus deixa ele se aproximar. Primeiro, Jesus não rejeita este homem, porque às vezes a gente está num estado tão caótico como estava este homem leproso, que a gente acha que se chegar na presença de Jesus ele vai nos rejeitar, não é? Mas não importa o quão profundo e dificultoso seja o estado que você está, sempre que você chega na presença de Jesus, ele te recebe com gratidão, com alegria.
Segundo, a gente vê que Jesus se dispõe a curá-lo. Jesus diz: eu quero. Veja que o milagre às vezes não acontece conosco, não é porque Jesus não quer. Jesus quer fazer. É que às vezes a gente não clama, é que às vezes a gente não ora. Ele perguntou: Senhor, se tu quiseres, podes limpar. Ele disse para Jesus: se tu quiseres, pode limpar. E Jesus diz o que para ele? Eu quero. Você crê que Jesus quer fazer uma grande obra na sua vida? Jesus quer fazer um grande milagre em você. Aleluia. Você crê que Jesus estará aqui dizendo: eu quero fazer, eu quero operar, eu quero mudar a sua história, eu quero mudar o teu contexto. Você está separado da sociedade, você está separado do culto religioso, você está separado da família, e você me pergunta se eu quero te curar? Claro que eu quero fazer um milagre. Ei, querido, Jesus está sempre disponível para fazer milagres em nossas vidas. Terceiro, Jesus toca no homem. Jesus poderia tocar no homem leproso, irmãos. Segundo a lei, não, porque quem tocasse no leproso ficaria impuro. Mas Jesus, ele toca no homem. E eu fiquei me perguntando, por que Jesus tocou no homem? Para curar outras pessoas, Jesus apenas disse uma palavra e o milagre aconteceu. Para outros, Jesus apenas disse: a tua fé te salvou, e ele foi restaurado, foi curado. Porque Jesus então se permite que esse homem chegue até ele, e não bastasse isso, Jesus toca no homem. Por que Jesus toca no homem, irmã Nilda? Porque Jesus ele vai tocar nesse homem leproso, se era contrário à lei, se era contrário a tudo aquilo que os fariseus e escribas também sempre de olho em Jesus, estavam ali para tentar apanhar Jesus. Por que Jesus toca? Eu penso, irmãos, que Jesus tocou neste homem por algumas razões. Primeiro, porque esse homem estava leproso, e uma das coisas que a lepra faz é separar ele do convívio com as pessoas. É provável que este homem há muito tempo ele não tenha recebido um abraço. É possível que este homem há muito tempo, Jonatas, ele não tenha recebido um toque. Quando este homem chega até Jesus, Jesus logo percebe: ele precisa de uma cura física, mas eu quero tratar primeiro um problema emocional que ele tem dentro dele. Aleluia. Esse homem faz tempo que não recebeu um abraço, um toque, um calor divino, um calor humano. Irmãos, às vezes você chega aqui na igreja ou em casa, e às vezes um abraço muda tudo. Um aperto de mão muda tudo. Eu sei que a gente está vivendo um período de não me toque, não é? Eu sei que a gente está num período: não me toque, não me abrace. É mais simpático não abraçar do que abraçar na atualidade. Mas um abraço, irmãos, um abraço, olhe, mexe com as nossas emoções. Eu estava lembrando agora há pouco de uma irmã que nesse período agora de isolamento, ela chegou num culto, não resistiu. Quando ela viu a irmã, ela abraçou a irmã, a outra irmã começou a chorar nos braços dela. E 3 dias depois, ou foi 2 dias depois, eu encontrei a irmã, ela falou assim: pastor, até hoje eu estou emocionada com o abraço que aquela irmã me deu. Sabe por quê? Porque ela nunca mais tinha sido tocada, a alma precisava de um abraço. Tem dia que você está tão para baixo, tão caído, que basta o abraço de um filho, o abraço do esposo, basta às vezes o carinho de um irmão, de um amigo, e você então percebe que aquilo ali muda completamente as suas emoções. Este homem precisava ser tocado nas suas emoções. Jesus, quando toca esse homem, Jesus então está curando primeiramente o emocional deste homem. Jesus está acalmando primeiro as emoções desse homem que estava atribulada, aflita, angustiada, estava oscilando o tempo todo. Aí Jesus então toca nele e cura as emoções desse homem. E observe que na maioria das vezes Jesus primeiro trabalha o nosso interior para depois trabalhar o nosso exterior. É como o oleiro que está trabalhando
trabalhando o vaso por dentro, para depois trabalhar por fora. É como Jesus acalmando a tempestade. Antes de acalmar a tempestade, ele olhou para os discípulos e disse: não temas. Queridos, é Jesus acalmando primeiro o interior do homem, para depois fazer o exterior se acalmar. Nessa noite, Jesus está dando um abraço na tua alma. Jesus está confortando a tua alma e restaurando as tuas emoções. Aleluia, aleluia. Com o toque de Jesus, este homem também recebe a cura física. Esse homem recebe agora a total restauração da sua pele. Esse homem agora está restaurado, está curado. Todo mundo poderia ver o que Jesus fez. E Jesus chegou perto deste homem, Paulo, e disse assim: não fala para ninguém. Vai ao sacerdote, conta só para ele e oferece um sacrifício pela tua cura. Aleluia. E aqui nós vemos, irmãos, o testemunho desse homem. Primeiro ele vai ao sacerdote, relata que ele foi curado. Agora detalhe, Jesus faz um milagre e manda ele se apresentar ao sacerdote. O sacerdote na época era também tido como uma autoridade sanitária. Ele estava dizendo assim: vai lá, faz todos os exames e checa se de fato não está curado. Porque às vezes a gente vê uns milagres de televisão, de rádio, irmão, mas não manda no médico nem que chova, né? Não vai no médico não, está curado, pronto, né? Não, o milagre não tem dificuldade de passar por testes. Milagre que é milagre, irmão, você pode ir no médico amanhã, faz o teste e deu tudo diferente, porque milagre de Deus. Jesus não faz milagre e esconde, não mostra para ninguém, fica calado nesse sentido não. Jesus mandou: vai ao sacerdote e tira a prova dos 9 do que aconteceu aqui. Aleluia. E quando Jesus manda ele ir ao sacerdote, já estava sendo restaurado uma fase da sua vida. Ele não poderia se apresentar ao templo doente, mas agora curado, ele ia entrar no templo, e não apenas isso, com uma oferta na mão, para oferecer a Deus um culto pela restauração que ele recebeu da parte de Deus. Observe que este homem, irmãos, recebe esta cura, esse milagre, e ele vai então oferecer o testemunho. Agora, a gente percebe no texto que uma grande multidão começou a procurar Jesus, porque se divulgava aquilo que ele fez com este leproso. Isso significa que Jesus disse para este homem ficar calado, mas ele não conseguiu. Porque, irmãos, uma vez que a gente é tocado por Jesus, quem consegue ficar calado? Osé diz assim, Osé foi a mais assim: quando Deus fala, quando Deus diz alguma coisa, quem consegue, né, ficar calado? Quem se cala diante de Deus? Quem não fala o que Ele está mandando? Observem que esse homem recebeu de Jesus a orientação: olha, fica calado, não conta para a multidão aí o que foi que aconteceu com você. Mas ele não consegue, porque ele foi tocado pela graça, e ele agora quer compartilhar a graça de Deus com outras pessoas. Irmãos, quando a gente recebe um milagre de Deus, é difícil a gente ficar quieto, ficar calado, a gente guardar para a gente logo quer contar para alguém. Mas o mais curioso nesse texto não é isso, é que para este homem Jesus diz assim: não fala nada. Agora você sabe o que foi que Jesus disse para a gente? Sabe o que ele disse para a gente, meu diácono Valdemir? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus mandou esse homem ir e ficar calado. Ele foi e falou. Jesus mandou a gente ir e falar, e a gente faz o quê? Não, você não entendeu, eu vou repetir para você copiar o que Deus mandou aqui para você. Jesus curou este homem e disse para ele o quê? Fica calado. Jesus fez um milagre na nossa vida e disse: vai e anuncia, ide e pregai a toda criatura. E o que é que nós fazemos com o ide de Jesus?
nos calamos. Dificilmente a gente fala de Jesus para alguém. Pastor, faz 6 meses que a gente está na pandemia, como é que eu vou evangelizar, pastor? Não, se muda a técnica. Se não dá para estar indo pessoalmente, se não dá para você estar presencialmente, se não dá para abordar alguém pessoalmente, não dá para sair a uma praça, ir a um hospital, porque o tempo não permite, a gente vai se calar por causa disso? Não, você muda a técnica. Você pode usar suas redes sociais, por exemplo. Você pode pregar usando as suas redes sociais. Você pode pregar usando o seu Facebook, seu WhatsApp. Você pode usar o seu YouTube. Você pode usar as suas redes sociais para pregar a palavra de Deus. Mas qual é o problema? É que às vezes a gente usa redes sociais para mostrar coisas pessoais nossas e que às vezes traz para os outros lascívia, luxúria, desejos pecaminosos, desejos indecorosos, mas não usamos para a glória de Deus. Quando alguém olha nossos perfis, nossos status, nossas redes sociais, as pessoas glorificam a Deus ou ela se inclina para o pecado? Ou ela começa a imaginar coisas pecaminosas? Sabe o que é que nós estamos fazendo? Não apenas estamos calados diante do ídolo de Jesus, mas nós estamos sendo às vezes um desserviço ao Evangelho, porque nós anunciamos um versículo na primeira postagem e anunciamos uma postagem lascívia, pecaminosa logo na sequência. Compartilhamos um vídeo pecaminoso logo na sequência. Observem que nós precisamos, irmãos, pregar a palavra de Deus, anunciar a mensagem do Evangelho, proclamar a mensagem do reino. E observe que depois desse milagre, a Bíblia diz, quando a multidão começa a procurar Jesus, Jesus se retira da multidão, porque percebeu que as pessoas estavam procurando somente para ser curado. Aí Jesus disse: não dá, eu não posso ficar mais no meio deste povo, eu vou me retirar. Primeiro, porque ele não queria passar a imagem de que era um santo milagreiro. Segundo, porque ele se retira para falar com Deus. Aleluia. Depois que a gente ora e um milagre acontece, a gente quer ligar para todo mundo e comemorar, não é? Glória a Deus, irmãos, um milagre aconteceu hoje, aleluia, louvado seja o Senhor, não é? Mas observem que este homem é curado e Jesus, ao invés de chamar os discípulos e dar um churrasco pela cura, Jesus se retira, sai dos holofotes e vai orar. Tudo nosso hoje é o quê? Gravado, não é assim? Tudo nosso hoje é mídia, tudo nosso hoje é internet. Não estou fazendo crítica, quando a gente usa para o bem é bênção, mas tudo nosso hoje é internet. Um camarada aí recentemente querendo trazer popularidade para a sua igreja, colocou um caixão no meio da igreja, inventou um morto lá, botou dentro do caixão e disse: irmãos, hoje eu vou ressuscitar. Irmão, quem bota um morto no meio do culto? Não era velório. Ele trouxe no culto para orar, para ressuscitar na hora do culto, para todo mundo ver que era milagre. Nesse dia até ele preparou para gravar o culto, para mostrar o milagre, para dizer que na igreja tinha milagre. Sabe qual foi o resultado disso? Foi denunciado, está respondendo na justiça por um crime. Porque isso é crime, isso é desrespeito, isso é mexer com a consciência das pessoas. Mas Jesus não, milagre de fato acontecia e ele se escondia dos holofotes. A gente, quando qualquer coisa que acontece, a gente grava aqui, olha o milagre acontecendo, grava aqui para todo mundo ver. Porque a gente gosta de mídia, a gente gosta de aparecer, a gente gosta de ser a última Coca-Cola do deserto, de ser a última bolacha do pacote, a gente gosta de estar em alta com todo mundo. A gente, quando posta uma foto, já viu como a gente é? 5 minutos que nada, de minuto em minuto vai lá ver quantas curtidas já tem, quantas visualizações já tem, quantas pessoas já deu um likezinho aqui. Aí você fica ansioso para ver, porque a gente gosta de popularidade. Quem não quer 5 minutos de fama, não é?
A gente gosta dessas coisas, mas Jesus não, ele opera um milagre e se retira para orar. Aleluia. E um fato curioso aqui é Jesus se retirar para orar, porque ele é Deus, ele é uma das pessoas da Trindade. Por que Jesus se retira para orar? Porque, Gabriel, Jesus sendo Deus, 100% homem e 100% Deus, ele se retira para orar. Sabe por quê? O que eu entendo quando vejo Lucas, Mateus, Marcos, os outros evangelistas mostrando Jesus se retirando para orar? Sabe o que é que ele nos ensina com isso? É que se ele, que é filho do Pai, ele é a Trindade, ele faz parte da Trindade. Se ele é Deus e 100% homem, se retira para orar, quanto mais nós, irmãos. Se Jesus precisa orar, quanto mais eu e você. Sabe por que muito crente está morrendo espiritualmente? Porque negligencia a oração, porque já não busca mais a presença de Deus, porque enche a sua mente, o seu coração de tudo menos de Deus. Porque você tem tempo para tudo, mas não tem tempo mais para Deus. Você não tem tempo para buscar a presença de Deus. Você não tem tempo para consagrar. E às vezes você fica dizendo: ah, irmãos, ore por mim. Ah, irmão, consagra por mim. Ah, irmão, jejuma por mim. Você cobra dos outros oração, mas você mesmo não se coloca de joelho para orar. Você espera que com a oração dos outros o milagre aconteça, mas você mesmo não se coloca de joelho para Deus se colocar de pé e te dar resposta à tua oração. Nós precisamos orar, irmão. Se Jesus orava, quem somos nós para não orar? Reflita nesta noite. Você tem orado? Você tem falado com Deus? Você às vezes se sai da mídia, se sai dos holofotes para orar. Everton, pega vai vir louvar aqui, a gente está encerrando. Você se sai para orar, você se retira para buscar a Deus, você se recolhe para estar a sós com Deus. Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a sua comunhão com Deus, seu relacionamento com Deus? Nós às vezes esperamos Deus fazer, mas às vezes nós não nos colocamos de joelho para clamar a Ele, para pedir a Ele. Nós estamos vivendo uma geração que está cada vez mais distante de Deus, porque não dialoga com Deus. Orar é conversar com Deus, orar é dialogar com Deus, orar é estar na presença de Deus. E muitas vezes nós fazemos tantas coisas e depois alegamos: eu não tive tempo de orar. E por causa disso muita gente está morrendo espiritualmente. Fique de pé. Aleluia. Oh,